Você era trader, né? Gostou do mercado, quis operar, você tem a sua história, vamos chegar lá nela. E aí você percebeu, vê se é isso, tá? Então eu não quero Vamos lá. Você percebeu que, não sendo objetivo, você acabava não sendo disciplinado, você tentava buscar motivo para entrar na operação, como a maioria das pessoas tenta, né? Vou arrumar algum motivo para dizer que aqui eu tenho que apertar o botão. E nem sempre o motivo é melhor. Então você mudou para o lado objetivo. Beleza. Agora, se você não veio da programação, como é que você conseguiu definir as melhores estratégias, melhores setups para você usar de forma objetiva e saber que eles iam funcionar e confiar neles? Que é uma coisa que muita gente tem. Claro, o famoso backtest. E, cara, e no início, assim, ó... Na mão? Na mão, horas e horas. Eu tenho cadernos, também. cadernos e cadernos, anotando, horas. Passava uma madrugada inteira fazendo backtest de um ano. E aí no início cometendo muito o erro da overfitagem, né? Isso. Porque eu nem conhecia esse termo, né? Fui conhecer depois, um amigo meu que é economista que me explicou esse termo. E aí... Quer explicar para as pessoas? O overfit é justamente tu pegar uma estratégia que tu tá testando e otimizar ela 100% para aquele período do passado. Então vai ser a melhor estratégia para aquele período, só que ela nunca vai funcionar. Não adianta. Então, assim, aí fui conhecendo os testes em sample out of sample. Inclusive agora o Malacarne, né, ele me deu uma dica de um cara e ele tem uma abordagem um pouco diferente de fazer esses testes que eu estou aplicando. Então, a gente fui evoluindo nessa questão de backtest, fui entendendo a questão da overfitagem, fui separando meus testes, né, para falar em português, eu separo em 2 prazos, eu separo um período de otimização e um período de validação. Então, eu prefiro pegar períodos menores para otimizar e eu valido em períodos maiores. Vou pegar aqui o exemplo do Odger, que é um dos meus robôs lá na Ontic, ele tem mais de 12 anos de histórico, 12 anos com performance boa. Então, assim, eu otimizei ele em 2, 3 anos, validei em 8, 9 anos. Então, é uma estratégia muito validada. Então, eu prefiro fazer deste tipo. Eu fui evoluindo nessa questão, fui estudando muito. Em algum momento, eu parei de estudar, de focar tanto em aprender questões discricionárias, para focar muito mais em modelagens para metodologia mais objetiva. E aí fui desencadeando e criando diversas estratégias. Quem está ouvindo a gente aqui, é importante a gente definir, porque muitas vezes é um público, algumas pessoas que não sabem nada. Né? Então por isso que a gente está dando explicações sobre o overfit, sobre o backtest, né? Que são os testes passados que você avalia, como que a estratégia teria funcionado no passado, como funcionou no passado, para poder ver se no futuro pode funcionar, levando em consideração que o futuro pode repetir o passado, essas coisas todas. E aí, uma coisa legal que você está trazendo aqui também, você acabou de falar do backtest, uma coisa legal que você trouxe aqui também é em relação a você operar de forma objetiva ou de forma discricionária. De forma discricionária, pessoal, para quem está ouvindo a gente, é quando você meio que define uma entrada baseada um pouco no seu feeling e um pouco no que você está olhando na hora no gráfico, né? Só que nem sempre que você olha na hora, como você é um ser humano, somos seres humanos. Somos movidos pela emoção. Pela emoção. Então, às vezes, você olha, você acha que é, mas não necessariamente é. Sim. E sendo objetivo, é. Ou é ou não é. É ou não é. É 0 ou 1. Eu costumo dizer que quando eu ensinava as estratégias em si, eu dizia assim, ó, uma criança de 8 anos consegue operar. Isso. Cara, eu consigo ensinar pra minha filha, na época ela tinha 8 anos, eu consigo ensinar pra minha filha operar. Se eu quiser sair de casa aqui e deixar minha filha operando, eu ensino. No verde é compra, no vermelho é venda e ponto. Não tem o que fazer. É isso. Quanto tempo em sala tu chegava 9, assumia uma sala de tarde ou 10 horas da manhã? Quantas pessoas já estavam no loss, já tinham batido meta de loss no dia? Será que deu tanto gatilho de compra daquela estratégia daquela pessoa em 1 hora de mercado? Exatamente. Às vezes o mercado nem se mexeu e a pessoa já fez 4, 5 operações. Cara, na objetiva não tem isso. Ou é ou não é. Eu já passei 1 semana sem operar, sem fazer um trade. Ficava ali, ligava a tela, ficava olhando. Não deu sinal, não opero. Só operava o sinal. Desde 2020, eu não faço nenhum clique fora das minhas estratégias. Ó, primeira lição, quer dizer, entre várias que a gente vai ter aqui. Desde 2020, há 4 anos, ele não dá um clique fora das estratégias dele. E por isso o cara está aqui hoje dentro do Clube dos 5%. Lembrando que esse podcast ele é apoiado pela Ontic. Grande Ontic. Que, poxa, é a melhor e maior empresa de operações automatizadas do Brasil. É uma empresa que ela é apoiada
parceira da XP Investimentos. Então, você que é cliente da XP Investimentos, é só você entrar na sua área de clientes. Se você não é, vem para a XP se cadastrar, né? Já passou da hora, né? Você entra na sua área de clientes, você tem lá plataformas OnTick. E a OnTick tem mais de 6 mil, de novo, 6 mil robôs para você poder escolher, para operar índice, dólar, ações, commodities, swing trade, day trade, estratégia para abertura, para fechamento, estratégia para mercado lateral, mercado em tendência, estratégia com gain pequeno, com gain longo. E é surpreendente, eu uso os robôs da OnTick, ganho muito dinheiro, e hoje a gente está aqui com um dos top parceiros da OnTick, que conseguiu aí a façanha de 500%, que eu queria te perguntar isso. Como é que foi, então, essa sua timeline, né? Você levou a estratégia para OnTick, para XP, para OnTick, e como é que você chegou? Como é que foi a tua linha de tendência? Beleza. 2019 eu parei assim e falei, cara, eu preciso tomar uma providência aqui. E foi onde eu comecei a montar essa metodologia que eu aplico até hoje. E aí, 2020, eu já entrei o ano rasgando uma coisa muito importante que foi transformacional para mim, de área de trade. Transformacional. Cara, eu notava a operação, o resultado, foi isso que fez eu parar de clicar. Porque eu notava o resultado que eu tinha, e como era objetivo, eu conseguia olhar depois no backtest e comparar. Pô, eu fiz 200 pontos, mas a estratégia fez 300. Quem é o problema? Sou eu ou é a estratégia? O problema era eu. Falei, cara, então eu vou obedecer. Eu digo que os meus robôs são melhores traders do que eu. Ontem, inclusive, o Odger comprou o topo do dia. E aí todo mundo fica, meu Deus. Aí foi lá e deu um gain de 700, 800 pontos. Era topo do dia naquela hora. Para mim era topo do dia, para ele não. Então, assim, e aí isso foi transformacional, de área de trade. E aí em março veio a pandemia, aquele movimento louco. Ali eu perdi um pouquinho as estribeiras, né? E aí eu falei, não, deixa eu voltar aqui o que eu estava fazendo e seguir só o que a minha estratégia está mandando fazer. Porque elas estão me mostrando que elas são vencedoras, que elas estão entregando resultado. E aí veio 2020, foi bom. 2021 eu comecei o ano muito bem. E aí veio aquele sentimento de invencível. E eu cometi um dos maiores erros que eu já cometi, que foi me alavancar demais. Aí em abril de 2021 o mercado me ensinou uma lição. Não alavanca demais. Porque eu tinha 2 semanas de loss, na terceira semana eu recuperava. Tinha 2 semanas de loss, na terceira eu recuperava. Cada 2 semanas de loss, então eu aumentava os contratos. Abril veio e me machucou. Aí eu falei, não. Aí eu estabeleci 3 regras para aumento de lote, que eu uso até hoje, que são, primeiro, a estratégia tem que estar em drawdown. Então a estratégia tem que estar perdendo, é contracíclico. Quando ela está perdendo é que eu vou aumentar a mão. Segundo, tem que estar confortável com o tamanho dos meus stops. Ou seja, tomei um stop de 300 pontos, R$60 por contrato, falando de mini índice, né? Se eu estou operando com 5 contratos, são R$300. Está confortável para mim tomar um stop desse? Eu me sinto mal? Se eu me sinto mal, eu não posso aumentar os lotes. Se eu estou me sentindo bem, ok. E o terceiro é ter a margem para o novo volume que eu vou operar. Então, quando eu estabeleci essas regras, nunca mais aconteceu.